Seja bem-vindo, vamos continuar a resolução dos problemas práticos do SADQ. A gente está indo para o problema 2.17. Vamos lá. Estou aqui com o problema aberto e esse aqui é o enunciado dele. Ele pede para seguir a disposição dessas figuras aqui e basicamente projetar um amperímetro para essas escalas daqui, tá? Então, esse exercício ele envolve, grande questão é entender, como funciona o galvanômetro, que é esse negócio aqui, ó. É entender como ele funciona. E, feito isso, aí fica tranquilo pra gente encontrar as equações e projetar ele, beleza? Então vamos lá, vamos por partes, tá? O amperímetro eu vou explicar com base nesse aqui, porque o cálculo desse de múltiplas pontas, ele vai ser o mesmo para cá, só que aí a gente vai fazer várias contas, literalmente isso. Então vamos olhar aqui para essa figura. Deixa eu negócio aqui. Vamos olhar para essa figura aqui. Deixa eu dar um zoom nela. Basicamente, o que vai acontecer, tá? A gente tem essas pontas de prova aqui. E primeiro vamos entender como que um amperímetro ele é utilizado. Beleza? O amperímetro ele vai ser utilizado em série no circuito. Então ele vai entrar... Nossa. Dei um zoom generoso, né? Então no circuito ele vai entrar como se fosse assim. Aí aqui vai ter o amperímetro, com a corrente entrando nele e saindo. Tá? A corrente aqui. E aí aqui a gente tem um terminal e outro. E aqui pode ter a fonte, pode ter uma resistência e tudo mais. É assim que normalmente a gente mede a corrente que está passando de um circuito, utilizando um amperímetro, tá? Ah, mas eu vi um amperímetro que ele não, você não precisa abrir o circuito para passar a corrente por ele, né? Que são os amperímetros que utilizam o efeito Hall, né? Ele vai perceber a variação do campo magnético em volta do cabo, né? Então é aquele alicate amperímetro, você coloca ele em volta do cabo e aí pelo campo magnético rotacional ali ele consegue calcular a corrente que está passando, tá? Então é assim que esses outros amperímetros funcionam. São bem melhores, né? Porque eles não são invasivos, vamos dizer assim. Você não precisa abrir o circuito para colocar ele, você não precisa passar corrente por ele, né? A corrente vai ser um grande problema na vida de nós eletricistas. A usabilidade do amperímetro ela é assim, tá? Vamos entender então o medidor, certo? Aqui, repara que ele fala duas coisas. Ele fala corrente de fundo de escala e resistência interna, certo? E ele ainda dá um intervalo de corrente para a gente medir. Vamos por partes. O que é essa corrente de fundo de escala, ou tensão de fundo de escala, ou, sei lá, resistência de fundo de escala? Porque essa é uma seção no SADQ que ele está falando de medidores, né? Então, usando o mesmo galvanômetro, você consegue construir um medidor de tensão, um medidor de corrente e um medidor de resistência, tá? Nesse caso aqui, a gente está projetando um medidor de corrente. Como que ele funciona? Vamos lá. Vamos dizer que a gente tem ele aqui, o galvanômetro tem aqui a paletinha, né? E ela se movimenta à medida que passa a corrente aqui numa molazinha. Gera um torque aqui e faz ela se movimentar. Vamos dizer que a gente tem uma corrente de fundo de escala. O que isso significa? Essa corrente de fundo de escala, ou vamos dizer que é IDF, no caso ali ele chamou de M, né? Mas eu vou chamar de IDF. O nosso IDF, ela vai ser a corrente que vai causar isso aqui, ó. A gente tem lá o medidor, né? Imagina aí o velocímetro de um carro. Não tem... Se bobear o velocímetro, ele funciona com base nesse mesmo princípio. Não tenho certeza, tá, gente? Mas aqui tem o medidor. A corrente de fundo de escala, que vamos dizer que a gente tem o zero, e aqui a gente tem o máximo, max.
corrente de fundo de escala é justamente a corrente que faz o medidor ir para o máximo. Vai para o fundo da escala. Não tô de brincadeira, não tô fazendo piadinha aqui, apesar de querer. É assim que funciona. Então, a corrente de fundo de escala é a corrente necessária para fazer o galvanômetro ir até o fundo da escala. Beleza, Mazete? Quer dizer, então, que se eu estou conectando ele em série, o amperímetro em série, então se eu quero, sei lá, medir uma corrente de até 1 ampere, então a minha corrente de fundo de escala tem que ser 1 ampere? Não necessariamente, né? Porque, repara que aqui, geralmente a corrente de fundo de escala, ela vai ser fixa. E aí a gente vai utilizar uma combinação de resistores com o galvanômetro para fazer com que a corrente que passa pelo galvanômetro seja só a corrente necessária, e com um resistor em paralelo a gente consegue ter ele medindo a corrente, vamos dizer assim, equivalente. Como assim, Mazete? Vamos lá. Tá? Primeiro que isso aqui você vai ter um ajuste na escala do próprio medidor, certo? Mas vamos lá. Vamos fazer algumas matemáticas aqui. Acho que deu para entender um pouquinho. Vamos começar delimitando o seguinte. Quais são as informações que são fixas? Coisas que tipo, não vão mudar. Vai ser a corrente IM aqui, que é a corrente que vai passar no medidor. Então, a corrente do medidor. Sempre vai ser até 1 mA. Certo? Tem uma resistência do medidor também, que sempre vai ser 50 ohms. A gente vai ter uma corrente entrando, vou colocar aqui I0, que vai ser a corrente de entrada, que vai variar ali, né, e a corrente máxima, tá? Pra gente medir tipo de 0 até 1, a gente vai, vamos dizer assim, no pior caso que ele fala aqui no livro, que é o caso de corrente máxima. Então a gente sempre vai medir corrente máxima, que seria aqui, aqui e aqui, tá? Então a gente vai fazer vamos dizer assim, os cálculos para 3 valores diferentes. Então a gente vai ter 1 ampere, 100 mili e 10 mili. Vão ser as nossas variações de corrente. E dito isso, a gente vai ter uma resistência que vai ser colocada em paralelo para desviar. Tipo assim, vai entrar no medidor só a corrente necessária para excitar ele, vamos dizer assim, né? E o resto dessa corrente, porque ele não aguenta, vamos dizer assim, ele não tanca passar toda a corrente que está passando no circuito, a gente vai fazer um resistor de shunt que fala. A gente vai ter um resistor de desvio. Então, somente a parte necessária da corrente vai passar por ele, o resto vai passar por fora, pela outra resistência. E assim, ele vai medir a corrente total que está passando aqui. Tá, fica comigo. Ó, o Rn, que é a resistência que a gente vai colocar em paralelo com ele, ela vai ser o que a gente quer calcular, né? É justamente o que a gente quer calcular. E a gente vai ter 3 Rn diferentes. Né? Uma para cada cenário aqui, vamos dizer assim. Então, vamos entender a situação toda. De cara, o que a gente percebe aqui? Divisor de corrente. O que é a situação do divisor de corrente? Né? A gente tem uma corrente aqui entrando, I0, circuito. A gente tem 2 resistências, uma aqui e outra aqui. Esse aqui é o R1, esse aqui é o R2. Se eu quero saber a corrente que está passando aqui em R2, ou em R1, I1 e 2, tá? Corrente nesses ramos aqui. Existe uma formulazinha, né? Que fórmula é essa? Essa fórmula vai ser o seguinte. Se eu quero a corrente nesse ramo, se eu quero calcular I2, por exemplo, que vai ser o nosso caso, se eu quero calcular I2, isso aqui vai ter que ser igual a corrente que está entrando, no caso aqui é só o Izinho, né? Vezes o resistor do outro ramo, no caso aqui, resistor R1, isso aqui dividido pela soma das resistências. Certo? Talvez eu deva gravar uma aula explicando de onde vem essas fórmulas, acho que é interessante.
vem da condição de que a queda de tensão aqui é a mesma e a potência também tem que se manter, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. Vamos assumir que a gente sabe dessa leizinha aqui. Beleza, esse cenário do galvanômetro vai ser justamente isso. A gente vai ter uma corrente entrando aqui pela ponta de prova. Vamos dizer que esse aqui é o lado positivo. Está entrando aqui. A gente vai ter o nosso galvanômetro vindo aqui. E eu vou representar o galvanômetro só por uma resistência. E aqui é o terminal negativo. E em paralelo com ele a gente vai ter o nosso resistor RN. Então uma parte da corrente vai vir para cá. A gente sabe essa corrente, que vai ser IM. Uma parte da corrente entra, que eu vou chamar de I0. E a gente tem a corrente, que a gente não sabe, mas vai saber pela lei de Kirchhoff das correntes, IN. A gente sabe RM e a gente quer achar o RN, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer aqui duas coisas. Primeiro de tudo, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff. Vou fazer isso aqui embaixo para organizar. Então, vamos aplicar a lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff das correntes, vai, LKC, foda-se. O que a LKC diz? O somatório das correntes que entram em um nó tem que ser igual ao somatório das correntes que saem, né? Por quê? Conservação de energia, né, gente? Vai lá. I0, que é a corrente que está entrando no nó, vai ter que ser igual a IM mais IN. A corrente de interesse aqui é IN, né? Então, vamos fazer o seguinte. IN vai ser igual a quê? Vou subtrair IM desse lado e IM desse lado aqui. Então, a gente vai ficar com IN, que é igual a I0, menos IM, né? Então, a gente já tem aqui uma das nossas equações. Beleza. Vamos lá, agora, aplicar o divisor de corrente. Se eu aplicar o divisor de corrente em IN, eu sei que IN vai ser igual a quê? Vai ser igual a RM, que é o resistor que eu sei, né? Olha só, eu sei essa corrente aqui agora. Então eu vou construir duas equações para ela, tá? Duas equações para a mesma corrente. E aí eu vou conseguir encontrar ela. Pela lei do divisor de corrente, sabendo essa resistência aqui, eu consigo encontrar essa outra aqui. Como, Mazete? Vocês vão ver. Olha só. A gente sabe que, lembra lá, né? Se eu quero o I2, é o resistor do outro resistor. Resistência do outro resistor. Então, nesse caso aqui, RM vezes a corrente de entrada, então vezes I0, dividido pela soma das correntes, a soma das resistências, né? Então aqui vai ser RM mais RN. Olha o RN aparecendo aqui, tá? O que eu tenho agora? Eu tenho duas equações, né, gente? Vou fazer aqui, ó. Se você quiser fazer bonitinho, você pode falar aqui, ó, equação 1, equação 2. Vocês reparam que aqui eu estou falando que IN é igual a alguma coisa e IN é igual a outra coisa. IN é igual a IN, né? Então eu posso igualar essas duas e eu posso escrever aqui I0 menos IM vai ser igual a RM vezes I0 dividido por RM mais RN. Beleza? A gente tem essa igualdade. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tá. Vou fazer o seguinte. Não vou fazer isso aqui por enquanto, que vai facilitar nossos cálculos. Vamos trabalhar com ela aqui, ó. IN vai ser igual a RM I0 RM mais RN, certo? Vou fazer o seguinte, agora eu vou pegar e vou multiplicar
ambos os lados da equação por Rm mais Rn. A gente vai ter In, que multiplica Rm mais Rn. Isso aqui vai ser igual a Rm vezes 0, dividido por Rm mais N. Opa. Vezes Rm mais Rn. Isso aqui vai se cancelar, né? Então vai sobrar. Vai sobrar aqui o quê? Já vou multiplicar aqui, ó. Fazer a distributiva aqui. E eu vou ter aqui Rm. Opa. Ter aqui In vezes Rm mais In vezes Rn é igual a Rm vezes I0. Certo? Eu vou fazer o seguinte. Repara que eu tenho I1, In aqui no caso, né? In vezes Rm de um lado. E eu tenho esse Rm lá também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair esse termo daqui desse lado e subtrair ele desse lado também. Então a gente vai ter aqui In vezes Rn é igual a, vou colocar aqui, I0 Rm menos In Rm. Certo? Vou pegar e fazer o seguinte. Vou isolar o Rn, ou seja, vou dividir agora todo mundo por In. Rn, vou dividir todo mundo por In aqui. Então a gente vai ter, e vou também ó, colocar esses dois aqui em evidência. Então a gente vai ter que Rm vezes I0 menos In dividido por In. Se você reparar, isso aqui é a mesma coisa do que Rm vezes I0 sobre In menos, olha só, 1. Né? Porque isso aqui é 1. E aí a gente tem a nossa fórmula para encontrar todos os Rn. O que a gente vai fazer então? Né? E também, o que é esse In, Mazete? Vamos finalizar. Isso implica, né? Vamos fazer a fórmula final aqui, o Megazord. Rn vai ser dado por Rm, que é a resistência do medidor, vezes... E lembrando que essa resistência do medidor, ela é como se fosse um modelo do indutor que faz gerar o torque necessário lá. Ele vai ter uma certa resistência, essa resistência que a gente está falando aqui. Tá? Então, a gente vai ter Rm vezes, vou fazer em parênteses alto aqui, vou escrever de baixo primeiro. Lembra que In é igual a I0 menos Im, que é a corrente do medidor, tudo isso aqui sobre I0 menos 1. Pronto. Agora a gente já tem a nossa fórmula, né? Se a gente quisesse jogar isso aqui numa planilha, por exemplo, para calcular várias dessas opções aqui, a gente conseguiria. Então vamos fazer para o caso 1. Para o caso 1. Não vai ser caso 1. Para 0 a 1 ampere. O que é esse 1 ampere aqui? É o I0, né? É a corrente que vai entrar. Como que eu vou medir uma corrente que está vindo até 1 ampere? É a corrente que está entrando no circuito. Beleza. O Rn vai ser dado por... Rn vai ser igual... Rm é 50 ohms, que é a resistência do medidor e foi dada no exercício, né? Vamos voltar lá em cima. É a resistência do medidor. A gente tem Rm igual a 50 vezes... Vamos lá, abre aqui parênteses. I0 é 1. I0 aqui, de novo, I0 é 1. Menos
Resistência do medidor é 1 mA. Então é 1 vezes 10 a menos 3. Menos 1. Mas, Ed, como que é que eu faço esse cálculo? Pelo amor de Deus. Vamos olhar para essa parte aqui, que a gente vai trabalhar um pouquinho de matemática. Você tem duas opções. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso igualar os coeficientes aqui, né? Então, vou fazer o seguinte, ó. E se eu pegar? Eu sei que 1 é igual a 1 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 3, no caso, dividido por 10 a menos 3. Né? Porque se eu fizer essa simplificação aqui, isso aqui vai ser igual a 1. 1 vezes 1 é 1. Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu quero deixar ela com o mesmo coeficiente, esse coeficiente aqui, ó, daquele outro 1 vezes 10 a menos 3 ali. Reparou? Então, para isso, eu vou trabalhar com esse 10 a menos 3 que está aqui embaixo. Pela propriedade de potência, isso aqui é como se fosse o inverso. Né? Então, olha só, vou trazer isso aqui para baixo ainda, fazer para o lado, na verdade. 10 a menos 3 é igual a 1 sobre 10 elevado à terceira. De forma semelhante, se você for olhar, quando eu tenho 1 sobre 10 a menos 3, isso aqui é igual a 10 à terceira sobre 1. Mas, da onde que vem essa brisa? Né? Por que quando eu tenho um expoente negativo, o número ele inverte? Isso vem da propriedade da divisão de dois expoentes. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui 10 elevado a 1. Vou colocar 0 mesmo, fosse. 10 elevado a 1. Eu tenho aqui 10 elevado à terceira. Não, falei bosta. Ó, vamos considerar que eu tenho 10 elevado a menos 3 aqui. Isso aqui eu posso reescrever como sendo 10 elevado a 0 dividido por 10 elevado à terceira. Por quê? Porque, pela propriedade, quando eu tenho multiplicação, eu somo, né? Tipo, 10 elevado a vezes 10 elevado a b é igual a 10 vezes ab. Quando eu tenho 10 elevado a dividido por 10 elevado a b, isso aqui é igual a quê? Isso aqui é igual a 10 elevado a menos b. Só que nesse caso aqui, o a vai ser 0, né? O a é 0, o b é o 3. Então é por isso que inverte. Tá? É por causa dessa relação aqui, ó. Então, eu posso reescrever 1 sobre 10 a menos 3 como sendo o quê? Como sendo 1 10 a terceira dividido sobre 10 a 0. Isso aqui vai dar 1. Então, 10 a terceira dividido por 1. Beleza? Logo, 1 pode ser representado como sendo 10 a terceira vezes 10 a menos 3. Tanto que se você somar esses dois expoentes aqui, né, repete a base, 10 elevado a 3 menos 3 vai dar 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é igual a 1. Né? Então, para não complicar mais, a gente pode reescrever essa parte aqui como sendo 10 elevado a menos 3, 10 a terceira, ou seja, 1000 vezes 10 a menos 3, menos 1 vezes 10 a menos 3. Repete os coeficientes, deixa em evidência. 1000 menos 1 vezes 10 a menos 3. Ai, Mazete, por que tu complicou tudo isso? Era só você ter feito a tirada de notação científica aqui, né? Podia ter simplesmente feito... Se eu tenho 1 e eu divido ele por 1000, né? Que é a mesma coisa do que falar 10 a...
10 a menos 3 ali, é a mesma coisa que eu ter 0,001. Se eu tiro 1 menos 0,001, é a mesma coisa do que 0,9999. Tu tem essa opção também, pode fazer. Eu gosto de fazer desse jeito aqui, né? Demorei aqui porque eu estava explicando, mas quando eu faço sai um pouquinho mais rápido. Então isso aqui vai dar o quê? Se eu tenho 1000 e eu tiro 1, eu volto para 999, né? Vezes 10 a menos 3. Beleza. Aqui em cima eu tinha o seguinte. Vamos olhar agora para esse cara aqui. Então eu tenho que Rn vai ser igual a 50, que multiplica o quê? Que multiplica 10 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 3, dividido por 10 por 999, vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 vai se cancelar, né? Tudo isso aqui menos 1. E aqui eu poderia... E acho que eu vou fazer isso. Na verdade eu não vou não. Aqui eu vou começar a fazer cálculo direto. Por exemplo, 10 a terceira é 1000. Certo? Vamos abrir a calculadora aqui. Vamos fazer lá. 1000 dividido por 999 vai dar 1,001 aproximadamente. Vou subtrair 1. A gente ficou com 0,100, né? 0,001. Então isso aqui é a mesma coisa do que 50 vezes 0,001, que é igual a 50 vezes, se eu pego isso aqui é a mesma coisa do que eu pegar 1 e dividir por 1000, então vezes 10 a menos 3. Isso implica que Rn para 1 ampere, vou até colocar aqui, ó, Rn 1A, vai ser igual, não vou fazer isso, feião. Rn para 1 ampere vai ser 50 miliohms, né? Eu vou colocar miliampere aqui, ó. Porque 10 a menos 3 é o prefixo mili no SI, beleza? Calculamos para 1 ampere. Vamos fazer para o resto? Agora eu vou tentar fazer um pouco mais rápido. Então, para 100 milli. 100 milli. Ou seja, I0 é igual a 100 milli. A gente aplica aqui, Rn vai ser igual a 50, que multiplica I0, que é 100, milli. Vou colocar logo 10 a menos 3. Dividido por 100 vezes 10 a menos 3, menos 1 vezes 10 a menos 3, menos 1. Isso aqui vai ser igual a 50 vezes, né? 100 menos 1 vai dar 99, então a gente vai ter 100, 99 aqui. Esses 10 a menos 3 vai cortar tudo, ó. Posso fazer isso aqui. Menos 1. Então, isso aí tudo menos 1. Vamos para a calculadora. 100 dividido por 99 dá 1,01 também. Menos 1. Dá 1,010. Vou aumentar um pouquinho. Vezes 50, 0,50. Ou seja, isso aqui vai ser igual a 0,50. Antes tinha dado 0,05, né? Então agora vai dar 0,50. Se eu for escrever isso aqui em miliohms também, né? Como que eu faço, Mazete, para converter? Eu sei que eu quero que apareça um milli aqui. Só que o milli, ele é 10 a menos 3. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou dividir por 10 a menos 3. Vou multiplicar e dividir por 10 a menos 3.
Só que esse 10 a menos 3 aqui, eu vou chamar ele de milli. Vou chamar ele aqui de milli. E vai sobrar só esse 0,50 vezes 1 sobre 10 a menos 3. Ou seja, né, ele vai ficar assim, ó, 0,50 vezes 10 a terceira vezes o milli. Né? Se a gente multiplicar esses dois aqui, vai dar 1. Não vai alterar o resultado da equação. Milhões. Isso aqui é a mesma coisa do que eu pegar e mover a casa decimal 3 vezes, né? Então vai ter 500 milhões. Vai ser o RN para 100 mA. Vamos conferir para ver se a gente está no caminho certo? Vamos lá. Esse vídeo vai ser meio longo. Então a gente teve 50 mili, 505. Ah, vai para casa do caralho, né? Tá certo. Dá uma leve aproximada aqui, ó. Mas realmente, dá... Existe esse mundo, né? Existe esse mundo onde era 505 ali. Tem uma aproximação aí. Vamos descer. Pô, nossa, velho. Tudo isso pra calcular outro, hein? Vamos lá. Ah, não, lembrei como é que fazia. Eu vim aqui. Vocês provavelmente não estão vendo, mas... eu mexia na altura do bagulho aqui. Somar 1220. Pronto. Aí é só vir fazer o layout guia de novo aqui. Ou não, né? Ou não. Ai, como é que... É isso? Acho que era. Acho que era esse. Vamos continuar aqui então. Tivemos um leve detour. Agora vamos calcular para 10 mil. No caso, caralho. Para 10 mil. Então, vamos lá. Para I0 é igual a 10 mil. Então a gente vai ter que Rn vai ser igual a 50 vezes 10m dividido por 10m menos 1m menos 1, né? Isso aqui é igual a 50. E esse m aqui é 10 a menos 3, tá? Tô por isso escrever, gente. Isso aqui vai ser igual a 10m. Cortar esses m tudo já, foda-se, ó. Corta aqui. Pode fazer isso, tá? O que você não pode fazer é tipo cortar um daqui com um daqui. Não pode não. Mas se você cortar todos eles, não tem problema. E aqui vai ficar 10 dividido por 10 menos 1. 10 dividido por 9 menos 1, né? Tem um outro jeito de fazer, vou fazer só para dar uma variada. Tem como vocês fazerem isso aqui. 1, eu vou deixar no mesmo denominador. Então eu sei que 10 menos 1, 10 sobre 9 menos 1 é a mesma coisa do que 10 menos 9, 10 sobre 9 menos 9 sobre 9, né? Porque 9 sobre 9 é 1. Como está no mesmo denominador, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. 50 vezes 9. 10 menos 9 dá 1. Que é igual a 50 dividido por 9. Isso que vai dar 50 dividido por 9. 5,56. 5,56 ohms. Ali ele colocou uma casa a mais de precisão. Então ele escreveu com 5,556 ohms. Foi o que ele escreveu. Tá? Que vai ser o nosso RN. Ó. Pronto.
principal que eu quero que você saia dessa aula aqui é entendendo, tipo, o fundamento, né? O medidor, a gente calcula ele com base vamos dizer assim, no final dele. O máximo de corrente que ele vai acusar. Tá? Quando que ele acusa o máximo de corrente? Quando passa 1 mA nele, nesse caso aqui. É quando ele vai acusar o máximo de corrente. E aí, associando um resistor em paralelo com ele, eu posso mudar esse máximo de corrente que vai passar. Então você repara que à medida que eu vou aumentando a corrente que passa no circuito, eu vou diminuindo o resistor em paralelo. Também essa é outra coisa que você pode observar. À medida que a corrente de entrada, a corrente que eu estou analisando com o amperímetro, ela vai diminuindo, eu vou precisando de resistores de desvio cada vez maiores. Tudo isso para quê? Para garantir que só passe a corrente necessária ali no medidor. Bom, espero que você tenha entendido a resolução desse problema. Se você não entendeu, deixe sua dúvida aqui na seção dos comentários. Se você gostou dessa aula, deixa seu like, compartilha com seus amigos de faculdade que estão estudando circuitos, estão em eletricidade básica, estão em circuitos 1. Circuitos 2 ainda não cheguei lá, tá? Vai ser a partir do capítulo 6, eu acho. E é isso. Gratidão. A gente se vê na próxima aula.